A Superior Holding Group, pública limitada, tem sua sede principal localizada em um edifício alto no centro da cidade. A área térrea foi construída como um grande shopping center, com um prédio conectado que possui 42 andares. Os escritórios da empresa ocupam os 6 andares superiores, enquanto o restante é alugado para outras empresas como escritórios mensais. Este é mais um dos negócios da família, que aproveita ao máximo o prédio construído em uma localização privilegiada no centro da cidade. A sala de reuniões no alto do edifício foi usada para uma importante reunião naquela manhã, com Maevika liderando a discussão. Participaram cerca de 10 membros da comissão de licitação do Greater Duty Free, nomeados para auxiliar no processo. Nossa principal vantagem no momento é que temos experiência direta na gestão de grandes shoppings, Maevika falou, direcionando-se aos membros da comissão, a maioria mais velhos que ela, com apenas 3 ou 4 mais jovens. Ela precisava garantir a eles que tinha capacidade suficiente para liderar o projeto de licitação, conforme decidido por seu pai. O Duty Free é como um grande shopping, e o Greater será enorme. Precisamos gerenciar produtos e serviços quase da mesma forma que já fazemos, embora os produtos sejam diferentes. Nosso público-alvo não são apenas clientes comuns, mas também turistas que querem levar produtos para casa. E como o Duty Free está localizado fora do aeroporto, clientes comuns também podem fazer compras lá. Precisamos destacar essa vantagem em nossa proposta. Nossa qualificação é realmente superior à dos concorrentes. A Great & Grow tem experiência em produtos, mas não na gestão de grandes centros comerciais. Nós temos uma vantagem clara, opinou uma das membros da comissão. Mas não podemos subestimar o fato de que eles podem ter conexões, disse um membro mais velho da comissão, com mais de 10 anos de experiência na superior. Conexões? Maevika parou ao ouvir essa frase. Ela havia recebido um aviso sobre isso de alguém, mas se sua equipe também tinha essa informação, provavelmente era verdade. No entanto, ela queria mais detalhes. Sim, porque a agência de licitação tem envolvimento do governo, continuou o mesmo homem. Aqueles com conexões farão de tudo para serem considerados de forma especial. Esta licitação coincide com as eleições. Eles poderiam ter adiado o projeto para o próximo governo, mas escolheram abrir a licitação agora, acrescentou Maevika. Eles querem continuar no governo e farão de tudo para permanecer, por causa dos benefícios que podem obter. Eu gostaria de mais informações sobre quem está envolvido e quais são os planos. Embora nossa proposta seja o mais importante, também precisamos fazer a lição de casa sobre os concorrentes. Alguém pode conseguir essas informações e me informar imediatamente? Provavelmente só temos rumores por enquanto, mas vou tentar obter mais informações, disse uma mulher de 35 anos. Muito obrigada. E quanto a Oriana? Precisamos de informações sobre eles também? Perguntou um jovem. Embora eles sejam mais fortes em serviços do que na gestão de shoppings e produtos de consumo, não podemos subestimá-los, acrescentou outra mulher. Oriana? Ouvir esse nome fez seu coração acelerar. Era como se tivesse que guardar um grande segredo ali, naquela sala de reuniões, com tantos olhares importantes sobre ela. Embora soubesse que ninguém podia ouvir seus pensamentos, falar sobre isso a deixou imediatamente em alerta. Não se preocupe com a Oriana. Não estamos subestimando ninguém e podemos até considerá-los nosso principal concorrente. Mas em termos políticos, não acho que precisamos nos preocupar tanto. Ou, talvez eu deva ser mais cuidadosa. Não podemos ignorá-los. Ouvi dizer que eles têm conexões em todo o setor. Se tiver mais informações, vou informar. Ótimo. Colete o máximo de informações possível. Maevika sorriu, sabendo que precisava considerar todos os pontos com cuidado, mesmo que conhecesse a pessoa em questão. Vamos parar de falar sobre os concorrentes por agora. Hoje precisamos nos concentrar na nossa proposta. Vamos discutir as qualificações que vamos apresentar. A reunião durou quase 3 horas pela manhã e terminou antes do almoço. Maevika estava muito focada neste projeto, e sabendo que os principais concorrentes estavam usando conexões, ela precisava ser extremamente cuidadosa com cada etapa. Muito obrigada a todos. Vou resumir o restante. Na próxima reunião, vocês verão o que preparei em detalhes. O restante pode opinar sobre o que preparei. Obrigada, Sitawai. As informações que você pediu enviarei em breve, disse uma funcionária ao sair da sala de reuniões. Claro, pode enviar. Sintor Ai, a reunião terminou, certo?
Yoda, que não havia participado da reunião, bateu na porta aberta, pedindo permissão. Sim, terminou. O que foi? Você vai ao evento desta sexta-feira? Preciso confirmar a presença. Qual evento? Ah, ela se lembrou. Havia sido convidada na terça-feira à noite, logo após comprar os documentos de licitação. Sabia alguns detalhes, mas estava ocupada e não havia atualizado. No entanto, se lembrava da agenda. O evento que os executivos do Greater convidaram, certo? Não está relacionado à licitação, mas querem que eu participe como licitante em um evento social particular. Algo como uma casa aberta. Pelas fotos do local, parece mais uma mansão. Que tipo de trabalho eles fazem para ter uma mansão tão grande? É verdade, ainda mais interessante visitar, não acha? Vamos sim. Pelo menos para ganhar pontos e talvez receber mais atenção. Eu sou boa em construir relacionamentos com parceiros estratégicos. Não se preocupe. Ótimo, mas é possível que outros licitantes também estejam lá, certo? Provavelmente. Aiwarin pensou por um momento, sentindo-se mais animada para o evento. Dentro da área que facilmente poderia ser chamada de mansão, um grande evento social acontecia. Convidados chegavam um após o outro, preenchendo o extenso gramado onde o evento havia sido organizado com requinte. O anfitrião era Valop, vice-presidente da Autoridade de Produtos Livres de Impostos da Tailândia, que havia enviado convites a nomes conhecidos e, mais recentemente, convidado pessoalmente os licitantes para serem seus convidados especiais. Era uma chance clara de fortalecer relacionamentos no mundo dos negócios, e Maévica decidiu aceitar o convite. Ela usava um vestido branco com detalhes dourados e uma alça única, carregando apenas uma pequena bolsa branca e brilhante. Sua presença não passou despercebida. Vários olhares masculinos se voltaram para ela enquanto atravessava o espaço decorado com elegância. Ir sozinha não era uma novidade para Maévica, mas naquele ambiente, em que ainda era considerada uma recém-chegada, o gesto ganhava outra dimensão. A maioria dos presentes eram grandes empresários do setor imobiliário ou figuras influentes na política. Ir sozinha não é um problema. Vou conhecer muitas pessoas importantes, mas não vou cair facilmente nos encantos de ninguém, pensou consigo mesma, enquanto percebia alguns olhares desconfiados cruzando com o seu. E então notou algo que não conseguia mais ignorar. Sentia mais prazer em observar mulheres bem vestidas do que homens. Não sabia ao certo quando aquele sentimento havia surgido, mas talvez desde que alguém a ajudara a desbloquear certas respostas. Era uma satisfação estranha, diferente, ainda sem direção clara. Ela ainda não havia sentido atração forte por ninguém em particular, como a maioria das pessoas. Se fosse se interessar por alguém, teria que ser por quem realmente gostasse. E o que antes era confusão, agora parecia abertura, um espaço interno para sentir, algo que até pouco tempo nem considerava. Ao olhar para as mulheres, agora havia uma vibração diferente, como se tivesse finalmente encontrado o sentimento certo. Mas, entre todas aquelas pessoas, nenhuma despertava algo real. Até que ela parou, os olhos fixando-se numa figura ao longe. Alguém acabava de entrar em seu campo de visão. Aiwarin a olhava diretamente, sorrindo, antes de caminhar em sua direção. O coração de Maévica acelerou, como sempre acontecia com aquela mulher, e apenas com ela. Você veio mesmo, cumprimentou Aiwarin com aquele sorriso charmoso que parecia saber mais do que dizia. Maévica não respondeu de imediato. Ficou surpresa ao vê-la ali, justo naquele momento, justo quando pensava nela. Aiwarin vestia um vestido justo, cor creme com babados no busto que realçavam seus ombros e o colo com elegância. Um relógio quadrado, de pulseira preta em moldura dourada, completava o visual com um ar sofisticado, mesmo sendo simples. E então, aquele perfume. De novo. Será que ela o havia escolhido de propósito? Pelo modo como a cumprimentou, parecia que sim. Parecia que Aiwarin já sabia que ela estaria ali. Você veio sozinha também. Devemos ficar juntas? Aiwarin perguntou, já que Maévica não havia respondido. Você veio sozinha? Maévica finalmente respondeu, olhando ao redor para ver se alguém estava com ela. Sim, vim sozinha. Meu pai foi convidado, mas ele não pôde vir. Ele tinha outro compromisso. Então eu fui convidada diretamente para ir no lugar dele. Podemos nos cumprimentar, mas andar juntas em um evento como este não seria apropriado. Alguém vai fazer uma história sobre nós? Aiwarin riu, olhando ao redor antes de voltar a sorrir. Mas eu entendo. Devemos nos cumprimentar como parceiras que fingem ser amigas, e você provavelmente não quer me ver.
Se puder ficar longe, vai querer ficar. Eu. Maivika começou a contestar, mas parou ao ver alguém caminhando pelo evento. Ah. Aiwarin seguiu o olhar de Maivika e viu a mesma pessoa. Acho que devemos nos separar. Sem hesitar, ela se afastou rapidamente, como havia dito, se isso deixasse Maivika mais confortável. Maivika observou ir embora, quase seguindo-a por algum motivo que, no fundo, não queria que ela fosse. Mas ao ver alguém olhando para ela, Maivika rapidamente desviou o olhar para outro lado. No entanto, não foi rápido o suficiente, pois o homem se aproximou dela com uma mulher seguindo-o. Ele rapidamente olhou para trás e a mulher voltou para o grupo onde estavam conversando. Não pensei que nos encontraríamos de novo. Rashin cumprimentou Maivika. Olá, Sita Maivika. Nos encontramos novamente. Olá. Ela se lembrou do nome dele, especialmente porque Aiwarin havia avisado sobre ele. Você veio sozinha? Não, meu pai está chegando. Ele deve estar quase aqui. Ah. Rashin inclinou a cabeça para trás, como se fosse acenar, mas parou por um momento antes de abaixar a cabeça. Seu pai está vindo? Sim, ele está a caminho. Prazer em vê-lo. Preciso cumprimentar alguns executivos primeiro. Claro, sem problemas. Ele sentiu pena de não poder conversar mais, mas desistiu do plano de tentar seduzi-la, já que ela havia mencionado que o pai estava vindo. Maivika sentiu-se aliviada que ele não insistiu. Ela percebeu que a reação dele mudou quando ela mencionou o pai. Na verdade, seu pai não estava no evento, mas se ele descobrisse mais tarde que o pai dela não havia vindo, não seria um problema, pois as pessoas podem cancelar compromissos. Estou muito feliz por estar aqui. É a primeira vez que visito este lugar. Sua mansão é linda. Aiwarin conversava com Valop, que a havia cumprimentado. Chame de casa. É como uma casa comum. Valop riu. Ah, sim. Uma casa muito grande. Aiwarin respondeu com um tom levemente sarcástico, embora esperasse que ele não percebesse. Sim, uma casa. Ele parecia não entender a indireta, então ela continuou a conversa. Parabéns pelos 2 anos desta casa. Maevika achou que era hora de ir para casa, mas agora precisava evitar o homem que a viu sozinha. Depois de conversar com Valop, ela se afastou e viu Rashin olhando para ela. Então ela começou a conversar com outras pessoas, como um convidado comum, antes de encontrar uma desculpa para ir ao banheiro. Localizado em uma área lateral da casa, longe dos olhares curiosos. Ah, que inferno! Ela murmurou ao sair do banheiro e ver Rashin parado no caminho que ela precisava seguir. Ele a viu e começou a segui-la, enquanto ela se afastava para o jardim, onde alguns convidados estavam conversando ao telefone. Ele continuou a segui-la, como se achasse que ela estava sozinha e precisava de companhia. De repente, uma mão agarrou seu pulso e a puxou para o lado, para uma área estreita ao lado da varanda. Ele a levou para um canto escondido, onde apenas os dois cabiam. Você é tão charmosa, Aiwarin sussurrou. Você... Maevika não pôde dizer mais, pois uma voz alta a interrompeu. Sim, ainda estou no evento. Ah, sim. Na frente das escadas. Vou até lá. Ambas reconheceram a voz e sabiam que ele estava indo embora. Aiwarin lentamente tirou a mão da boca de Maevika. Mas seus dedos escorregaram pelos lábios dela, deixando-a sem fôlego. Você. Aiwarin sussurrou, antes de beijá-la novamente. Os lábios frios de Aiwarin se encontraram com os de Maevika, criando uma sensação quente e intensa. Ela mordeu o lábio inferior de Maevika antes de alternar para o superior, enquanto Maevika respondia ao beijo, sincronizando-se perfeitamente. Aiwarin soltou um som suave, puxando o ar antes de beijá-la novamente. Você. Ela respirou fundo antes de beijar o pescoço de Maevika. Você não vai mesmo me visitar? Você me quer tanto assim? Maevika sussurrou no ouvido de Aiwarin, mordendo levemente a orelha dela antes de ser puxada de volta. As duas estavam se beijando em um local cheio de pessoas, e Maevika percebeu que precisava parar. Eu quero você. Então encontre uma maneira de me fazer ir até você. Maevika empurrou os ombros de Aiwarin e a beijou levemente, com um olhar provocativo, mas sem intenção de ir além. Então eu vou. Me fazer ir até você? Aiwarin riu, sentindo-se um pouco frustrada, mas feliz por ter parado a tempo. Maevika olhou para os ombros de Aiwarin e acariciou levemente o pescoço dela, parando na mandíbula. Por hoje é o suficiente. Espere. Aiwarin agarrou o braço de Maevika e rapidamente soltou, pegando algo na bolsa que carregava no ombro. Tome isso. Ela entregou um cartão-chave dourado para Maevika. Se precisar me encontrar, use este cartão. Estou lá todos os dias esta semana. Uau!
Maevika segurou o cartão reluzente e sorriu. Espero usá-lo. Ela o guardou na bolsa e saiu sem hesitar. Aiwarin a observou até que ela desapareceu. Ela ficaria ali por um tempo antes de sair, mas não precisava se apressar. Apenas relembrou o que aconteceu entre ela e Maevika naquele canto apertado.